sou Natália Leite e vou apresentar para vocês o meu trabalho, da economia da floresta em pé para a pecuária extensiva, valoração dos serviços ecossistêmicos. A mudança do uso do solo é o principal responsável pelas emissões de gases de efeito estufa no Brasil, e mais especificamente, o estado de Rondônia é o terceiro em emissões por desmatamento no país, já tendo 45% do seu bioma desmatado. Essa é a justificativa por trás do meu trabalho, esse contexto regional amazônico de mudança do uso do solo e avanço da pecuária. A hipótese é que existem vantagens oferecidas pela pecuária e desafios inerentes à economia da sociobiodiversidade amazônica. Esses são os incentivos para a transição. E a transição, por sua vez, ela traz diversos impactos no meio ambiente, como a menor conservação dos serviços ecossistêmicos. Então, a pergunta por trás da minha pesquisa é: há perda de valor econômico na transição e de qual magnitude? Meu objeto de estudo é o projeto RECA, Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado. Ele está localizado em Nova Califórnia, em Porto Velho, no estado de Rondônia. Ele é um assentamento da década de 80, que ao longo da sua história contou com várias parcerias, como Comissão Pastoral da Terra, instituições do Brasil e de fora, o SEBRAE, empresas renomadas e diversos acadêmicos de várias universidades. Então, foi desenvolvido esse veículo 100% elétrico batizado de Bug Power. O Bug Power é um veículo 100% elétrico, zero emissões, zero ruído, econômico, estiloso, seguro, moderno, tecnológico e confortável para até 5 pessoas, né, para ser utilizado em passeios turísticos e em várias outras aplicações sem poluir o meio ambiente. Ele foi desenvolvido unindo tecnologia e arte. O design desse veículo 100% elétrico, né, foi totalmente inspirado com aspectos da nossa cultura local. Então ele foi desenhado com uma aparência, né, inspirada nas carrancas dos deuses Tique, que são tradicionais na Polinésia Francesa, no Havaí, em vários países da América Latina, e mesmo aqui no Brasil, nas famosas carrancas do São Francisco. Eu vou estar trazendo aqui para vocês um pouco acerca um trabalho que a gente desenvolveu aqui junto do projeto Graves Braz, que trata dos problemas associados à água e a relação delas com o fraturamento hidráulico. Essa disponibilidade por demanda de água, né, para cada uma das bacias hidrográficas dos estados de São Paulo e do Paraná, né, além das informações que a gente tivesse de poço artesiano de água, né, porque tanto no estado do Paraná quanto em São Paulo a gente tem poucos poços de petróleo perfurados. Aqui na disponibilidade e demanda do estado do Paraná, a gente tem aqui nessa coluna da esquerda as bacias hidrográficas e na direita a gente tem a relação entre disponibilidade e demanda. Aqui tem todos os nomes das bacias e aqui você vê aqui a relação percentual, né? Você vê 97%, 98%, 99,41%, significa que daqui 100% menos esse valor é o que está sendo usado. Então a gente tem disponível isso aqui. Então você vê que todos aqui são valores acima de 85%. A governança da restauração florestal para a compensação ambiental, um estudo de caso baseado em empreendimentos rodoviários, que analisar a dinâmica das compensações ambientais de larga escala pode ajudar na compreensão de mecanismos e o funcionamento das relações de diferentes atores. Os projetos de compensação podem gerar ganhos ecológicos adicionais, mas por se tratar de projetos com prazo determinado, acabam sendo um limitador com relação aos benefícios locais de longo prazo. A existência de uma rede pré-estabelecida de atores se mostrou importante na governança, mas a gestão continua muito centralizada com pouca abertura no processo de tomada de decisão, apesar dos avanços na participação e envolvimento social. Isso nos leva a concluir que o envolvimento de um maior número de atores e uma rede de governança pode contribuir para que esses grandes projetos de restauração possam gerar maior sinergia de suas ações. Água como patrimônio natural
Caminho jurídico para preservar o meio ambiente e os direitos humanos sobre construção de hidrelétricas no Brasil. Cidade onde a água faz curva, a curva do rio, a rua na margem, a margem do rio, a lua no meio do rio, o rio corrente, a água passando, o tempo batendo, a água levando, a água lavando, 1000 peixes, 1000 copos, a água faz curvas, além, muito além dessa curva e vai, 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 vai. E o que não é reto é denso, e o que ponte abaixo tem garganta, e o que pouco acima faz lagoa, e o de água boa, cidade na margem, o mar fica longe, o sol fica aqui, Paranapanema verde, e o que vem lá da usina, águas descendo, 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 essa cidade é o cais, 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 cais. As condições de trabalho de catadores de materiais recicláveis de Belém, Pará, durante a pandemia de Covid-19. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de Covid-19, visto que naquele momento haviam casos de infecções em países de todos os continentes. Com o avanço do número de mortes por Covid e o isolamento social, a população em geral, e em especial os trabalhadores da área da saúde, começaram a apresentar problemas de saúde física e mental. Para Pascoaleto, 2019, ele aponta que, mesmo com a legislação estabelecendo a obrigatoriedade de as cooperativas de catadores observarem as normas de saúde e segurança do trabalho, o Estado parece se abster da preocupação com o meio laboral desses trabalhadores, no que diz respeito à fiscalização e, principalmente, no tocante à informação e auxílio na prevenção de acidentes e doenças. Políticas ambientais na província do Paraná, dentro do recorte temporal de 1854 a 1865. Então, podemos dizer com certa segurança que essa lamentação de Francisco Cardoso, assim como dos demais que atuavam dentro dessa tradição fisiocrata, não tinha um sentido preservacionista, mas sim uma razão mercantil. Então, veja, dentro da obra A Era do Capital, proposta por Hobsbawm, esses capitalistas enxergam na natureza apenas a matéria-prima e o lucro. Então, o presidente da província ele olha o bem natural do Paraná e vê somente o valor de troca, ou seja, no lugar das matérias naturais ele vê recursos que interessam ao grande capital. Nas montanhas ele vê ferro e manganês, nas matas ele vê madeira de lei e nas cachoeiras ele vê potencial elétrico. Ou seja, para os modernos a natureza é tudo, natureza é recurso que pode promover a riqueza dos particulares e do Estado. Gênero e justiça energética na mineração de carvão em Santa Catarina. Ao se olhar para a história das mulheres escolhedeiras, o que se pode perceber é que elas não tiveram oportunidades ou reconhecimentos iguais aos homens durante o tempo em que exerceram a atividade de escolha. Ao contrário, estiveram invisibilizadas e marginalizadas durante os quase 40 anos em que atuaram nas minas de carvão, sofrendo desigualdades, violências e ocupando a base das hierarquias social e ocupacional. Em uma perspectiva de justiça energética, deve-se pensar as questões de gênero buscando a reparação de injustiças e assimetrias existentes. Resgatar o registro histórico e o trabalho exercido por essas mulheres, não apenas do ponto de vista econômico, mas também pelo seu protagonismo, merece reconhecimento em termos de visibilidade de grupos marginalizados e discriminados pelo sistema de produção capitalista excludente. Pensar energia e justiça energética utilizando teoria de gênero e políticas feministas, como ponte para integrar os temas, possibilitará construir políticas mais justas e inclusivas. Este é o videopôster do trabalho Casos de Litigância Climática na América Amazônica, o Movimento das Juventudes, apresentado no 3º Simpósio Interdisciplinar de Ciência Ambiental em outubro de 2021. Esse trabalho é escrito por mim, Luísa Lisboa, e minha colega Natália Mamed. Nosso objetivo foi analisar a litigância climática sul-americana na proteção dos direitos de gerações futuras. Para isso, nós fizemos 3 estudos de casos de litígios climáticos trazidos por jovens da Colômbia, Brasil e Peru. Nós buscamos observar 3 fatores principais, que foi a presença do princípio da equidade intergeracional, do direito ao meio ambiente saudável e do ativismo climático dentro desses casos.
primeiro é Barragán et al. Versus Presidência da República et al. Na Colômbia. Neste caso, 25 jovens processaram diversos órgãos do governo colombiano, entre eles a Presidência da República e os Ministérios do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Olá, eu sou Simone de Castro Viana e vou apresentar o trabalho Cadastros Técnicos Federais, Instrumentos da Política Ambiental, de minha autoria e do Roberto Martins Agra. Concluindo, os cadastros técnicos federais são instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente para o registro obrigatório de pessoas que exercem determinadas atividades, mas com finalidades distintas. Enquanto o CTF-AIDA tem foco na divulgação de competências específicas para a área ambiental, o CTF-APP busca a centralização de informações e dados para a gestão ambiental em nível nacional. A implementação dos cadastros demonstrou que os instrumentos estruturam as políticas de acordo com uma lógica própria, produzindo efeitos independentemente dos objetivos pretendidos pela ação pública. Os cadastros, em determinado momento, apresentaram características de controle de atividades poluidoras ou tributárias. Depois houve a unificação no Cadastro Técnico Federal Único, e somente depois houve o aprimoramento da regulamentação com a segregação definitiva dos instrumentos. Espera-se que, a partir desse estudo, haja o avanço do debate sobre os instrumentos da PNMA e a geração de informações ambientais, com a análise da efetividade dos cadastros, a aplicabilidade de outros dispositivos associados, a integração com outros instrumentos e a operacionalização do CISNAMA. Problemas causados pelo uso de químicos na agricultura. Na agricultura, houve a perda da fertilidade do solo, a exclusão da agricultura familiar, a poluição da água, além do processo erosivo. Também ocorreu a seleção de biótipos de plantas daninhas, pragas e doenças, devido ao seu uso inadequado, causando a resistência e intolerância desses biótipos. No ambiente, causou a contaminação de solos e mananciais por meio do lançamento e acúmulo de resíduos de agrotóxicos e metais em solos e corpos de água, devido ao mau manejo do uso de químicos, além da destruição da biodiversidade de micro-organismos e insetos benéficos e desequilíbrio na fauna e na flora do ambiente, devido à utilização de inseticidas ou de químicos não seletivos, eliminando até os inimigos naturais das pragas e das doenças. O estudo comparativo da viabilidade ambiental dos projetos de destinação final de resíduos sólidos urbanos no contexto Baixada Santista. Para entender a contextualização e a problemática, a gente começa dizendo que o nosso estudo está dentro de um dos 4 braços do saneamento básico, que é a gestão de resíduos sólidos. E essa temática ela vem sendo debatida em escala internacional porque ela está inserida dentro de uma dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável titulados pela ONU. E no Brasil, essa temática ela se desenvolve a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E mesmo após 10 anos da criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente vê que existem diversas lacunas que precisam ser resolvidas, né? E essas lacunas, essas fragilidades, elas se concentram principalmente na escala municipal. E dentro do contexto da Baixada Santista não é diferente, né? Como muito bem contextualizado pelo Bruno, né, a pergunta que esse estudo busca responder é exatamente essa: qual dos projetos que estão sendo pautados para a solução emergente de gestão de resíduos sólidos que apresenta melhor viabilidade ambiental especificamente? Intitulado Gentrificação Verde, explorando o conceito para o caso brasileiro, de autoria de Luísa Fernandes Tamas e Pedro Henrique Campelo Torres. O trabalho se volta para o fenômeno da gentrificação verde, baseado no conceito de gentrificação, que foi abordado pela primeira vez na obra de Ruth Glass em 1964, quando essa se referia à modificação socioespacial de bairros em Londres anteriormente ocupados por trabalhadores e que passaram a ser habitados pela classe média. A gentrificação verde se apresenta como uma forma contemporânea desse fenômeno, com algumas especificidades. Ela é marcada pela mudança social e econômica de locais em decorrência do estabelecimento de infraestruturas, amenidades e projetos que objetivem a melhoria da qualidade ambiental desses lugares. Angelovski, em uma análise sobre o viés da justiça ambiental, aponta para a distribuição desigual dos riscos ambientais nos Estados Unidos,
que recaem principalmente sobre áreas majoritariamente habitadas por pessoas negras e latinas, que acabam mais expostas e afetadas por tais riscos. Essa é uma condição que configura e demonstra o racismo ambiental, e a implantação de amenidades verdes, muitas vezes na tentativa de amenizar essas desigualdades ambientais, acaba criando um paradoxo. Aprendizagem social transformadora. Práticas sustentáveis na macrometrópole paulista. Durante a pandemia, se viu, não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, a exacerbação desses processos desiguais de acesso a bens e serviços. Portanto, o objetivo desse trabalho é também expor essa forma de gestão pública para dar voz às comunidades mais afetadas pelas políticas públicas desiguais, que infelizmente privilegiam os grupos de elites nas cidades. O material utilizado no trabalho, para se verificar como se deu a gestão dos parques, foi a Lei de Acesso à Informação. Essa lei, que entrou em vigor em 2012, ela tem como objetivo trazer mais transparência ao Estado e às suas instituições, uma vez que os cidadãos têm direito de solicitar acesso a alguma informação de algum órgão público. E, de acordo com a lei, todos os cidadãos têm direito a obter uma resposta dentro de um determinado prazo acerca da sua solicitação. Do economias verde, ambiental e ecológica como ferramentas de promoção do conceito de justiça climática. E dentre esse debate, digamos assim, essa comunhão entre economia e meio ambiente, surgem três conceitos principais de economias voltadas para a natureza, voltadas para a questão ambiental. São eles a economia ecológica, a economia ambiental e a economia verde. O conceito de economia ecológica ele é pautado num paradigma transdisciplinar. Ele coloca a economia como sendo um subsistema da ecologia, a ecologia sendo a principal, o foco principal desse conceito. Já a economia ambiental ela é uma espécie de oposto, ela é a visão econômica da natureza, ou seja, ela coloca a economia como sendo o cerne da questão, a questão principal, e ela coloca a natureza como uma externalidade a esses ciclos econômicos, como se girasse ao redor desses ciclos econômicos. E a economia verde, por sua vez, ela é um conceito mais recente, é uma temática mais atual, ela já surge com um debate internacional mais voltado para a questão ambiental e ela começa a internalizar esses tópicos de mudanças climáticas, de oceano e várias outras problemáticas ambientais. Infraestrutura verde e gentrificação ecológica, um estudo de caso do Parque Linear Rio Verde. As infraestruturas verdes surgem como uma ferramenta de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas em ambientes urbanos de ordem socioambiental, reparando danos como erosão e sedimentação, efeitos de ilha de calor, inundação e alagamentos, além de ser um espaço de lazer e de promoção cultural. Mas, no caso estudado, o que se vê é que a questão ambiental sobressaiu os aspectos sociais, dada a remoção de moradores originais previstos em plano, e a sua realocação distante da origem. Esta é uma das características principais do processo definido por Sarah Dulin como gentrificação ecológica. É a tentativa de implementar as agendas de planejamento ambiental, excluindo a população marginalizada dos benefícios das infraestruturas verdes. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e eu vou apresentar para vocês, através desse vídeo pôster, o nosso resumo expandido intitulado Uma reflexão conceitual das contribuições da ciência pós-normal e de sistemas socioecológicos na gestão ambiental. Pensando então nesse contexto de problemáticas socioambientais globais, a percepção da crise ecológica como crise civilizatória contribuiu com a revisão dos fatores que produziram tal realidade, tanto do ponto de vista científico, em um movimento de crítica e revisão da própria prática científica, mas também do ponto de vista da economia, da ética, da política, dentre outros. Pensando nisso, surgiu a necessidade do desenvolvimento de abordagens sistêmicas e holísticas da realidade que incorporassem a conexão ser humano-natureza, reconhecendo que o sistema social e natural são sistemas indissociáveis e que se influenciam mutuamente. A partir então do que foi comentado, o objetivo deste trabalho é discutir como que a ciência pós-normal e a perspectiva de sistemas socioecológicos podem contribuir enquanto arcabouço teórico-metodológico para a resolução dos desafios socioambientais contemporâneos e para o desenvolvimento de abordagens e estratégias
de gestão ambiental. Olá! Vamos dar início à apresentação do nosso trabalho, a insustentabilidade nossa de cada dia, serviços, comuns urbanos e ferramentas digitais voltados para a mobilidade na cidade. E foi possível identificar um número de 26 viagens que chegam e partem da EMF. Dessas viagens, a maior parte foi realizada a pé, seguindo de transporte coletivo motorizado e transporte individual motorizado. E quanto ao gênero das pessoas que desempenham essas viagens, notou-se uma predominância de mulheres em relação aos homens. E quanto à idade, a partir desse gráfico, podemos perceber que 50% das pessoas que realizaram essas viagens possuem idade igual ou inferior a 6 anos de idade. Na conclusão, a análise dos dados referentes às viagens que partem e chegam da EMF professora Rosângela Rodrigues Vieira apontam para a predominância de viagens realizadas por crianças de 6 anos ou menos, mulheres e que se deslocam por transporte ativo. Apesar dos mapas e imagens digitais permitirem obtenção e coleta de dados em tempo real, essas ferramentas carecem de melhor detalhamento e desagregação para a compreensão mais efetiva do cenário real local. Que é intitulado como Análise da Variação do Nível do Reservatório Rio Grande, Represa Billings, durante eventos climáticos extremos no ABC Paulista no período de 2000 a 2020. O segundo gráfico apresenta outros resultados importantes. Após a identificação dos eventos na escala do SPI 12, foi então recortado o período em que esses eventos ocorriam, a partir de 2008 até 2020. Foram encontrados, então, 2 eventos úmidos e um grande evento seco. Eles estão indicados no gráfico como início, pico e fim de cada evento. O resultado obtido foi, então, que a anomalia de precipitação, as barras preenchidas, coincidem com os valores de SPI positivo, ou seja, que indica uma maior variação de nível, uma anomalia positiva de nível com um SPI positivo, ou seja, um evento considerado úmido. E, então, também ocorreu nos 2 eventos úmidos e também nos eventos secos,